Polystation. Com toda a certeza do mundo, você já teve ou ouviu falar sobre esse magnífico aparelho, que é uma moderna máquina de última geração, que foi desenvolvida primeiramente por agentes da NASA e do FBI. Antes fosse, né? Tá bom, falando sério agora, o Polystation se trata de um clone do Nintendinho 8 bits, que tem características físicas de um Play 1 Slim da Sony, e mais bizarro, que ele ainda vem numa caixa que lembra bastante a do Nintendo 64, mas o quê? E a grande surpresa era que quando você abrisse a tampa todo feliz, achando que rodava CDs, ele era movido a fitas. What the fuck? Eu já fiz um vídeo falando sobre ele aqui das antigas no canal, depois vocês podem conferir. E com certeza, muitos que tiveram oportunidade de conhecer o videogame lá na época, tem bastante história pra contar, sejam boas ou ruins. Como aquele velho lance que você pedia para os seus pais comprar um PlayStation 1 no Natal e eles chegavam em casa com um trem desse. Aí você ficava doido mesmo e quase infartava de desgosto. Ou talvez o desgosto maior seria se eles não tivessem comprado nada, né? Pelo menos acho que tá valendo. Ô mãe, o que você comprou pra mim? Nada, 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 nada. Hello, darkness, my old friend. Eu felizmente ou infelizmente não passei por isso e já sabia que o console era de fita. Aliás, eu acho que minha história com esse videogame é um pouco diferente das demais, pois eu vi ele lá na casa de um amigo em 2003. Nessa época eu tinha 7 anos de idade e lembro bem o encanto que foi quando eu joguei Super Mario Bros pela primeira vez. Ele não necessariamente foi o primeiro videogame que eu tive contato, mas foi o primeiro que me deu motivação a insistir para o meu pai comprar um pra mim. Nossa, enchi tanto o saco dele. Eu me lembro bem que nesse mesmo ano, fomos viajar pra praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E não sei se vocês manjam, mas lá tem alguns camelódromos da vida. E não deu outra, foi lá que fomos atrás do bendito videogame. E eu lembro bem que o carinha que vendia, o comerciante, era bem espertinho e deixava os jogos lá em demonstração passando. E foi aí também que eu pude jogar Galaga pela primeira vez, jogo muito massa de navinha, que também já fiz um vídeo sobre ele aqui. E esse videogame, ele era bem baratinho, isso que era bom. Se eu não me engano, meu pai pagou uns 50 pila naquela época. E de forma alguma eu considero ele um console ruim, pois ele é muito marcante e me proporcionou muitos momentos de alegria. A nostalgia deixa as pessoas cegas. Alguns de tristeza também, porque eu era uma criança muito atentada. E quando morria em algum jogo, jogava o controle com tudo no chão. Ou então lascava os dentes no controle, que ficava até aquela marquinha. Quem já fez isso? Eu tenho certeza que eu não sou o único. E o pior de tudo é que o videogame era muito frágil, feito de um plástico bem vagabundo, principalmente o controle, que parecia de papel, então qualquer quedinha era fatal. E eu me lembro bem que quebrei bastante desses controlezinhos lá na época, e não precisava de muito esforço, né? Era só assoprar ou relar que o controle já voava em 1000 pedacinhos. Nossa! E o motivo do sucesso dele aqui se deve ao fato do Nintendinho ter chegado bem atrasado nas terras tupiniquins, mais especificamente lá em 1993, ou seja, nessa época já estava quase lançando o PlayStation 1, então vocês já imaginam, sem contar que o preço também era um absurdo, se bobear era quase mais caro que o Super Nintendo, que já estava no mercado um bom tempo, só que lógico que ele não chegou sozinho, e os paraguaios não desistiram de enriquecer a base de videogames, lançando diversas outras pérolas, que vocês devem conhecer, como Dynavision, Phantom System, Top Game, dentre diversos outros. Isso sem contar os clones do Atari 2600, que também seguem essa mesma linha. Inclusive, por curiosidade, futuramente eu também tive um clone desses, que chamava Play System 2. Ele até que era bem estiloso visualmente, vinha nessa cor azul e também tinha pistola, que na verdade a única utilidade foi cortar o fio para deixar mais realista e brincar de polícia e ladrão com meus amigos. Sim, nunca esqueço disso. Bons tempos. E o bom desses consoles é que pelo menos a maioria já vinha com alguns jogos na memória, ou seja, você não precisava comprar ou alugar fitas logo de cara. E falando em fitas, quem aí lembra daquelas fitinhas amarelinhas todas zoadas que a gente comprava nas bancas por aí? E o pior, que esses tempos atrás eu fui no sebo aqui da minha cidade e ainda vende as mesmas. E o pior é que tem em grande quantidade ainda, hein? Olha só, e um dos melhores jogos que eu pude jogar nessa geração 8 bits era o Shadow of Ninja, que estava muito à frente do seu tempo.
Mas calma aí, que futuramente eu vou trazer um vídeo falando sobre os jogos mais marcantes do PlayStation, como o Battle City, o Duck Hunt, o jogo das Olimpíadas, tinha também o jogo do circo, o Ice Climber, o Urban Champion, o Briga de Rua e diversos outros. Eu poderia ficar citando aqui por horas. Nossa, eu também lembro bastante da minha avó falando que o videogame estragava a TV. Essa é clássica e das antigas, né? Quem nunca passou por isso? Já que quando eu ia na casa dela nos almoços de domingo, eu sempre levava o videogame para instalar na TV e jogar com meu tio ou primo. Também tenho boas lembranças disso. E eu tava dando uma olhada aqui e vi que atualmente já existe o PlayStation 4, mas o quê? Eu não acredito nessa porra, moro! Eu lembro que na época eu ouvi falar sobre o PlayStation 2 e 3, e por incrível que pareça, até existe uma versão do PlayStation portátil, mas esse ficou só lá no Japão. Uma pena que esses daí eu nunca tive contato. E o mais engraçado é que esses consoles não mudam nada, somente o formato e o design, porque tem sempre os mesmos jogos do NES, apenas copiando outros videogames de marcas famosas, como por exemplo o PlayStation 2 copia o design do PS2 da Sony, o 3 copia o PlayStation 3, PlayStation portátil copia o PSP e por aí vai. E outra curiosidade que eu também não sabia é que o PlayStation, dependendo da versão, aceita os cartuchos do NES original. Olha só que roubada, hein? Mas volta naquele velho lance que era bem difícil da gente ver uma fitinha original do NES rodando por aí, né? Mas então é isso, meus amigos. Se você não quer deixar o clássico morrer, não esquece de arregaçar o dedo ali no like, se inscreve no canal, aqui são vídeos novos toda quarta e domingo. Então é nóis. Abraços, até a próxima, valeu e fui!